Você já ouviu muitas vezes que a mente tem o poder de criar a realidade, certo? Mas e se eu te dissesse que, nos últimos anos, as descobertas científicas revelaram que isso vai muito além de simples pensamento positivo? Sim, você pode transformar sua vida de forma quase imediata se souber exatamente como controlar os seus pensamentos. Parece difícil de acreditar, não é? Mas essa é a verdade que poucos conhecem. A chave para mudar sua realidade pode estar em algo muito mais acessível do que você imagina. Se você já se cansou de ouvir as mesmas fórmulas repetidas por aí, talvez esteja na hora de descobrir os novos segredos que podem acelerar sua jornada de crescimento. Pronto para isso? Então continue aqui, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Comente aqui embaixo o que você acha desse poder dos pensamentos e se inscreva no canal para receber mais dicas incríveis como essa. Você sabia que 95% das nossas ações diárias são comandadas pelos pensamentos que cultivamos? Isso mesmo, o que passa na sua cabeça constantemente tem um poder gigantesco sobre o que acontece na sua vida. Mas a pergunta que poucos fazem é: será que estamos realmente no controle desse fluxo de pensamentos ou apenas reagimos ao que nos cerca? Se você nunca parou para considerar isso, agora é o momento. Imagine o impacto de ter a capacidade de moldar a sua realidade apenas com o poder dos seus pensamentos. Parece surreal? Pois bem, essa é a chave que muitos ainda não descobriram. Esse processo de mudança começa no exato momento em que você se conscientiza sobre como a sua mente opera. Pense no último desafio que enfrentou. Qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça? Muitas vezes, encaramos obstáculos com uma visão limitada, repetindo padrões de pensamento que nem percebemos. Aqueles velhos hábitos mentais que acabam nos prendendo a uma realidade que, na verdade, podemos modificar. A sua realidade atual é resultado de pensamentos antigos, e se isso não é surpreendente, imagine o que pode acontecer quando você decidir tomar o controle desses pensamentos. Ao longo do seu dia, os seus pensamentos fluem como uma corrente invisível. Eles influenciam como você se posiciona no mundo, como se sente em relação a si mesmo e como percebe as pessoas ao seu redor. Vamos além, eles também afetam suas energias, o seu campo físico e o espiritual. Sim, porque aquilo que está dentro de você, essa constante vibração interna, reflete diretamente nas suas ações e decisões. E agora você pode estar se perguntando: mas como eu faço para controlar isso? Será que estou destinado a apenas reagir às circunstâncias? Aqui é onde começamos a fazer a diferença. Tudo começa com o despertar. Despertar para o fato de que você tem uma chave em mãos. Uma chave que desbloqueia o caminho para uma nova perspectiva. Não se trata de mágica ou de algo inacessível. Trata-se de algo muito mais simples. Aprender a se conectar com a sua própria energia, perceber os padrões de pensamento que você carrega há tempos e então mudá-los. Imagine por um instante como seria viver sem o peso dos pensamentos negativos, apenas fluindo com o seu poder interno. Agora pense nas vezes em que você se sentiu preso. Talvez tenha sido no trabalho, talvez em um relacionamento. Esses momentos em que parece que nada vai para frente, que tudo está bloqueado. O curioso é que, muitas vezes, a solução está ali, mas não conseguimos ver porque estamos tão envolvidos com pensamentos que limitam nossa visão. O primeiro passo é reconhecer esses padrões. Tudo começa com consciência, e é aí que mora o grande segredo. Só podemos mudar o que percebemos. Talvez, até agora, você tenha esperado por uma mudança externa, por algo físico que venha e transforme a sua vida. Mas a verdadeira transformação é interna, é espiritual. É o momento em que você percebe que o controle está em suas mãos. E acredite, isso vai além do corpo físico. A influência que você pode ter no seu próprio destino é ilimitada
quando você começa a trabalhar nesse campo energético. E sabe o que é mais impressionante? As cores que compõem sua aura, essa energia que emana de você, também mudam à medida que seus pensamentos mudam. Sabe aquele sentimento de estar estagnado? De sentir que, por mais que se esforce, parece que não há progresso? Essa sensação, muitas vezes, vem do fato de que não estamos alinhados com a nossa verdade. Estamos lutando contra algo que é maior do que nós. E o que nos falta é a conexão com a nossa própria força interior. Quando essa conexão acontece, é como se um novo ângulo da realidade fosse revelado. As coisas parecem ganhar um novo significado e o que antes era bloqueio, agora se transforma em fluxo constante de energia. Esse fluxo é como uma viagem que começa dentro de você e vai influenciar tudo ao seu redor. Cada pensamento, cada emoção, cada sentimento, tudo isso afeta a realidade que você experimenta. E é nessa jornada que você descobre a importância de se alinhar com a sua essência. É um caminho de crescimento, um processo que exige paciência, mas que, sem dúvida, traz resultados reais. A cada passo que você dá em direção a esse autoconhecimento, sua vibração muda, sua perspectiva se expande. O crescimento espiritual é constante. Ele acontece nas pequenas escolhas diárias, no modo como você decide ver o mundo, como escolhe se posicionar diante dos desafios e, principalmente, como você se lembra de quem você realmente é. Porque, no fundo, você já tem todas as respostas. O que precisa é desbloquear esse conhecimento interno, conectar-se com essa parte de você que está além do físico. Quando isso acontece, a sua verdade emerge e, com ela, o poder de transformar qualquer aspecto da sua vida. Essa transformação, no entanto, não acontece de um dia para o outro. Mas ela começa hoje. Começa agora, com o simples ato de reconhecer que você pode, sim, assumir o controle. E a cada pensamento, a cada nova perspectiva que você adota, está dando um passo em direção ao seu despertar espiritual. É uma jornada que nunca termina, porque o autoconhecimento é uma prática diária. E quanto mais você se envolve com essa prática, mais o universo responde. É um ciclo contínuo de ação e reação, de crescimento e evolução. E como tudo na vida, essa jornada espiritual também tem seus altos e baixos. Mas, ao invés de resistir aos momentos de baixa, use-os como uma oportunidade de aprendizado. O que você pode aprender com o que está acontecendo agora? Como pode usar isso a seu favor? Porque, no final das contas, tudo é parte da grande realidade que você está construindo. O universo está sempre fluindo e você faz parte desse fluxo. Cabe a você decidir como vai navegar por essas águas. Agora que você já está consciente de tudo isso, há um próximo passo importante. Como disse antes, isso é apenas o começo de uma jornada que só vai ganhar mais profundidade daqui para frente. Vamos mergulhar ainda mais nesse processo de transformação mental e espiritual, mas antes disso, quero saber o que você achou até aqui. Todos nós já ouvimos falar sobre o poder dos pensamentos, mas será que realmente entendemos o quão profundo esse conceito é? A verdade é que nossos pensamentos moldam nosso destino de uma maneira muito mais poderosa do que podemos imaginar. Não estamos falando apenas de sonhos e desejos, estamos falando de como cada pensamento que você tem agora é uma peça fundamental na construção do seu futuro. A questão é, você está pronto para abraçar essa ideia e usá-la a seu favor? Porque ao fazer isso, você pode mudar radicalmente a sua vida. Pense por um momento no impacto que sua mente tem sobre as suas ações. Desde o momento em que você acorda até a hora de dormir, seus pensamentos estão no controle. Quando você pensa positivo, você se sente mais energizado, mais conectado com o mundo ao seu redor. O universo parece responder a esse fluxo de energia,
e as oportunidades começam a aparecer de formas inesperadas. É como se uma porta invisível fosse aberta, levando você para um caminho de abundância, harmonia e crescimento pessoal. Mas isso só acontece quando você está disposto a mudar a forma como pensa. Agora, se seus pensamentos são o primeiro passo para transformar a sua realidade, o que acontece quando você não presta atenção a eles? A vida pode parecer mais difícil, mais pesada, como se estivesse sempre enfrentando um obstáculo após o outro. Isso acontece porque, muitas vezes, caímos em padrões de pensamento automáticos que nos prendem a um ciclo de limitações. Mas a boa notícia é que você não precisa continuar nesse ciclo. A mudança está ao seu alcance e ela começa com uma simples decisão: decidir que você pode mudar o seu destino, um pensamento de cada vez. A questão que muitos enfrentam é a seguinte: como mudar esses pensamentos? Afinal, estamos tão acostumados a reagir aos eventos externos que raramente paramos para questionar se as nossas respostas automáticas estão realmente nos beneficiando. O que você precisa entender é que o controle está em suas mãos. A chave para essa transformação é a consciência. Ao se tornar consciente dos seus pensamentos, você já está dando o primeiro passo para mudar sua vida de dentro para fora. É uma jornada que começa no plano mental, mas que inevitavelmente se reflete no físico e no espiritual. Quando falamos sobre pensamentos moldando o destino, não estamos falando de algo abstrato ou místico. Estamos falando de algo real, palpável, que você pode experimentar no seu dia a dia. Um exemplo prático disso é a forma como você lida com desafios. Em vez de ver um problema como um obstáculo intransponível, experimente mudar a sua perspectiva. Encare-o como uma oportunidade de crescimento, uma chance de expandir seus limites e descobrir novas habilidades. Essa simples mudança de mentalidade pode fazer toda a diferença. Você já reparou como algumas pessoas parecem estar sempre no lugar certo na hora certa? Elas não são mais sortudas do que você. Elas simplesmente entenderam como alinhar seus pensamentos com suas ações. Elas dominam a arte de pensar de maneira positiva e produtiva. E isso cria um efeito cascata em suas vidas. Essas pessoas não deixam o medo ou a dúvida dominarem suas mentes. Elas sabem que o controle da própria realidade começa dentro delas. E você também pode fazer isso, se estiver disposto a se comprometer com essa mudança interna. Mas para isso, é necessário estar disposto a abandonar velhos hábitos de pensamento que não te servem mais. Isso pode parecer desafiador, mas é também incrivelmente libertador. Quando você começa a se livrar das crenças limitantes que carregou por tanto tempo, você se abre para novas possibilidades, novas formas de ver o mundo e novas oportunidades que antes pareciam inacessíveis. O segredo é simples. Para criar uma nova realidade, você precisa primeiro mudar a forma como pensa. Ao longo dessa jornada, você vai perceber que cada pensamento é como uma pequena semente plantada no campo da sua mente. Se você escolher plantar pensamentos de crescimento, abundância e positividade, é isso que você vai colher. Se, por outro lado, continuar alimentando pensamentos de escassez, medo e dúvida, essa será a realidade que vai se manifestar em sua vida. O poder de escolha está sempre em suas mãos, e esse é o momento de fazer essa escolha com consciência. Essa escolha é o que vai definir o seu futuro. Não há fórmulas mágicas ou atalhos. O caminho para o autoconhecimento e para o despertar espiritual é feito de pequenos passos, de pequenas escolhas diárias. Cada pensamento que você tem é uma oportunidade de alinhar-se com a sua verdade mais profunda, de desbloquear o seu potencial e de ascender para um novo nível de consciência. A chave está em suas mãos e a porta está à sua frente.
basta você decidir atravessá-la. Agora, a pergunta é: você está pronto para fazer essa escolha? Está pronto para assumir o controle da sua vida e começar a moldar o seu destino? Porque, se a resposta for sim, você está prestes a embarcar em uma jornada de transformação profunda. Uma jornada que vai revelar a verdade sobre quem você realmente é e o poder que você possui para criar a realidade que deseja viver. Mas, antes de avançarmos, quero saber o que você achou até aqui. Quantas vezes você já se pegou repetindo os mesmos pensamentos negativos, dia após dia, como um ciclo que parece impossível de quebrar? Não é culpa sua. Esses padrões são incrivelmente comuns. Muitas pessoas nem percebem o quanto esses pensamentos estão enraizados em suas mentes, sabotando seu progresso e limitando suas possibilidades. A sensação é quase como se estivéssemos presos dentro de uma bolha invisível, onde tudo o que pensamos reflete diretamente na forma como o mundo nos responde. A primeira questão que surge é: como sair desse ciclo? O problema é que esses padrões de pensamento negativos são sutis, mas poderosos. Eles não aparecem de uma vez gritando "aqui estou", mas se instalam aos poucos, como uma brisa leve que, quando você menos espera, se transforma em um vendaval que influencia suas decisões, emoções e até mesmo a sua saúde física. Um exemplo clássico é aquele pensamento de "eu não sou bom o suficiente", que surge diante de novos desafios. Esse tipo de crença acaba te levando a desistir antes mesmo de tentar, criando um bloqueio interno que se reflete em todos os aspectos da vida. Esses pensamentos podem ser traiçoeiros, pois muitas vezes são alimentados por experiências passadas, momentos em que você enfrentou dificuldades ou frustrações. A mente humana tem a tendência de se agarrar a essas memórias e projetá-las no futuro, criando uma narrativa de incapacidade. E com o tempo, essa narrativa se transforma em uma verdade pessoal que você acredita ser inquebrável. No entanto, essa crença é apenas uma história que você está contando a si mesmo, e como qualquer história, ela pode ser reescrita. O grande desafio aqui é reconhecer esses padrões de pensamento. Você já se perguntou por que certos pensamentos sempre aparecem em momentos cruciais da sua vida? Aquela voz interna que diz que não vai dar certo, que é melhor não arriscar, que as coisas nunca mudam. Essa voz é o resultado de um padrão repetitivo, que você pode não ter criado conscientemente, mas que agora governa grande parte das suas decisões. E o primeiro passo para mudar isso é identificar quando esses pensamentos surgem, trazendo-os para o campo da consciência. Um dos maiores obstáculos no caminho para o autoconhecimento e o despertar espiritual é essa constante repetição de pensamentos negativos. Eles são como âncoras invisíveis que nos prendem a uma realidade limitada, impedindo que possamos explorar todo o nosso potencial. Pense por um momento. Quantas vezes você desistiu de um objetivo ou de um sonho simplesmente porque acreditou que não era possível? Esses momentos são um reflexo direto dos pensamentos que você alimenta todos os dias. O problema é que esses padrões de pensamento também afetam a forma como você se sente em relação ao mundo. Quando você está constantemente pensando de forma negativa, sua energia é drenada, suas vibrações caem e o mundo ao seu redor parece responder da mesma maneira. Você se sente cansado, desmotivado e começa a enxergar a vida de uma perspectiva muito mais limitada. Isso é o que chamamos de autossabotagem, o processo inconsciente de criar obstáculos internos que dificultam seu crescimento pessoal e espiritual. Esses pensamentos também podem distorcer a realidade. Você já reparou como, quando estamos em um estado mental negativo, tudo parece pior do que realmente é?
A menor dificuldade pode se transformar em um grande problema simplesmente porque a nossa mente está treinada para focar no negativo. Isso cria um ciclo vicioso, onde a cada novo obstáculo, os pensamentos negativos se intensificam, fazendo com que tudo pareça mais difícil do que realmente é. E assim, você vai se afastando cada vez mais da sua verdadeira essência. Agora, imagine o impacto desses padrões ao longo de anos, ou até mesmo décadas. Toda essa energia negativa acumulada cria bloqueios emocionais, físicos e espirituais que impedem que você avance. O desafio não é pequeno, mas também não é intransponível. O grande segredo é que esses padrões podem ser quebrados. E ao fazer isso, você abre espaço para novos pensamentos, novas perspectivas e, consequentemente, novas oportunidades em sua vida. A mudança é possível, mas ela exige uma dose de coragem e, acima de tudo, de autoconhecimento. Esse processo de mudança não é algo que acontece da noite para o dia. É uma prática constante, uma escolha diária de substituir os pensamentos negativos por positivos. E essa escolha pode parecer difícil no começo, mas quanto mais você pratica, mais natural ela se torna. Aos poucos, você começa a perceber que tem o poder de escolher como responder aos desafios que a vida apresenta. E essa é a chave para transformar sua realidade. Entender que você é o criador dos seus próprios pensamentos e, portanto, do seu destino. Estamos falando de um esforço consciente para mudar a forma como você pensa e sente. Sim, é um desafio, mas também é libertador. Porque ao final dessa jornada, você vai descobrir uma nova versão de si mesmo, mais forte, mais confiante e mais alinhada com a sua verdade interior. Mas, para chegar lá, você precisa estar disposto a enfrentar esses pensamentos negativos de frente e tomar o controle sobre eles. Porque, no final das contas, ninguém pode fazer isso por você. Esse é o seu caminho, a sua jornada de transformação. Quando falamos sobre a ciência do pensamento positivo, não estamos lidando apenas com algo abstrato ou esotérico. Existem estudos que comprovam como a mente humana pode influenciar a realidade de maneiras que há alguns anos seriam consideradas inimagináveis. Diversas pesquisas em neurociência já demonstraram que os pensamentos afetam diretamente as nossas conexões neurais, moldando o cérebro conforme repetimos certos padrões. Isso significa que, ao mudar o modo como pensamos, literalmente mudamos a estrutura do nosso cérebro. Parece fascinante, não é? Vamos pensar nisso em termos simples. Imagine que seu cérebro seja um grande campo, e cada pensamento é um caminho traçado nele. Quanto mais você anda por um caminho, mais ele fica marcado e mais fácil é seguir por ele novamente. Assim, quando você tem pensamentos negativos repetidamente, esse caminho se fortalece, tornando-se a rota preferida da sua mente. Agora, se você começar a pensar de forma diferente, positiva, novos caminhos serão traçados, e com o tempo, esses novos padrões se tornam os mais fortes. O que antes parecia impossível de mudar, agora é perfeitamente alcançável. Exemplos práticos de como o pensamento positivo pode mudar vidas estão por toda parte. Há inúmeras histórias de pessoas que estavam presas em ciclos negativos e, ao adotarem uma nova forma de pensar, conseguiram transformar completamente suas realidades. Vamos falar de algo simples, como a relação entre pensamentos e saúde. Estudos mostram que pessoas que cultivam pensamentos positivos têm menos probabilidade de desenvolver doenças crônicas e possuem uma recuperação mais rápida de problemas de saúde. Isso porque o pensamento afeta diretamente o sistema imunológico, fortalecendo-o ou enfraquecendo-o, dependendo do que se passa em nossa mente. Mas talvez o exemplo mais impactante venha de histórias de superação pessoal.
Imagine alguém que, durante anos, lutou contra pensamentos de fracasso, acreditando que jamais teria sucesso em seus empreendimentos. Ao descobrir o poder dos pensamentos positivos, essa pessoa decide mudar sua mentalidade, passa a acreditar no seu próprio potencial e, aos poucos, começa a ver mudanças no mundo ao seu redor. Novas oportunidades surgem, suas ações tornam-se mais assertivas e, eventualmente, ela atinge o sucesso que tanto parecia distante. Isso não é um conto de fadas, é o resultado direto de uma mudança na forma de pensar. Esses exemplos são poderosos porque mostram que, ao mudar o que se passa em nossas mentes, alteramos a nossa energia e, consequentemente, atraímos coisas diferentes. Pense em como sua energia muda quando você se sente bem consigo mesmo, quando está motivado e confiante. As pessoas ao seu redor percebem essa vibração e o universo responde da mesma forma. Isso é o que muitos chamam de lei da atração. A ideia de que aquilo em que focamos nossos pensamentos se manifesta em nossas vidas. Se focamos no negativo, atraímos mais negatividade. Se focamos no positivo, o mesmo acontece. Outro aspecto interessante é como o pensamento positivo pode aumentar a nossa resiliência. Pessoas com uma mentalidade positiva tendem a lidar melhor com desafios e contratempos. Ao invés de ver um obstáculo como um motivo para desistir, elas enxergam uma oportunidade para aprender e crescer. Isso é o que diferencia quem alcança o sucesso daqueles que ficam presos em seus próprios limites mentais. Ao adotar uma perspectiva mais otimista, você se torna mais forte diante das adversidades e, aos poucos, começa a perceber que tem mais controle sobre sua vida do que imaginava. A ciência nos mostra que a positividade não apenas altera nossos pensamentos e emoções, mas também impacta diretamente nossas ações. Quando você se sente positivo em relação a um objetivo, você toma mais decisões proativas, se arrisca mais e, consequentemente, colhe mais resultados. Isso cria um ciclo virtuoso, onde quanto mais você age positivamente, mais o mundo ao seu redor responde da mesma forma. Pense nisso como uma bola de neve. Começa pequeno, mas quanto mais rola, maior e mais poderosa se torna. Para aplicar esse conhecimento na sua vida, a primeira coisa que você pode fazer é observar seus pensamentos diários. Sempre que um pensamento negativo surgir, pare por um momento e pergunte-se: isso realmente reflete a realidade ou é apenas um medo que estou alimentando? Muitas vezes, esses pensamentos são apenas projeções de medos internos, e ao reconhecê-los, você pode começar a substituí-los por pensamentos mais positivos e realistas. Esse simples exercício pode fazer uma diferença enorme na forma como você encara os desafios. Agora que você entende o impacto que os pensamentos têm sobre a sua realidade, é hora de começar a aplicar essas ideias de maneira prática. Não adianta apenas saber que o pensamento positivo tem poder. É preciso colocá-lo em prática diariamente. Experimente começar o seu dia com afirmações positivas, visualizando as coisas boas que deseja alcançar. Ao longo do dia, sempre que surgir um pensamento negativo, pare, respire e troque-o por algo positivo. Com o tempo, isso se tornará natural e você verá sua vida mudar de maneira surpreendente. Agora que você já entende como seus pensamentos moldam sua realidade, é hora de dar um passo à frente e implementar uma técnica que pode transformar sua vida de maneira imediata. Estamos falando de uma prática poderosa, simples e acessível: a visualização criativa. Essa técnica envolve não apenas pensar em coisas positivas, mas literalmente visualizar, com todos os detalhes possíveis, a vida que você deseja viver. Quando você consegue ver mentalmente o que quer alcançar,
cria um campo energético que começa a atrair essas experiências para a sua realidade. Pense na visualização como uma espécie de pré-experiência do que está por vir. Ao visualizar, você ativa áreas do seu cérebro responsáveis por ações e emoções, preparando seu corpo e sua mente para viver aquilo que está imaginando. A ciência já mostrou que o cérebro não sabe diferenciar muito bem o que é real do que é imaginado. Isso significa que, ao visualizar algo repetidamente, seu cérebro começa a aceitar aquilo como verdade e suas ações começam a alinhar-se automaticamente com essa nova realidade. Vamos a um exemplo prático. Digamos que você esteja se preparando para uma entrevista de emprego importante, mas se sente nervoso e inseguro. Em vez de alimentar esses pensamentos negativos, você pode começar a visualizar o resultado ideal. Feche os olhos e imagine-se entrando confiante na sala, respondendo as perguntas com clareza e segurança, e saindo da entrevista com a certeza de que fez um excelente trabalho. Repita essa visualização diariamente e veja como, ao chegar o momento, sua mente e seu corpo estarão muito mais preparados para enfrentar a situação com confiança. Outra área em que a visualização criativa é extremamente eficaz é na saúde física. Pessoas que enfrentam doenças crônicas ou em recuperação de cirurgias, por exemplo, podem usar a visualização para acelerar o processo de cura. Ao visualizar suas células se regenerando, seu corpo ficando mais forte e saudável, você envia sinais poderosos para o cérebro, que, por sua vez, envia comandos para o corpo iniciar o processo de recuperação. A mente e o corpo estão profundamente conectados, e a visualização é a ponte que une essas duas dimensões. Agora, se você está buscando uma mudança em sua vida profissional ou financeira, a visualização pode ser uma ferramenta-chave. Imagine-se no trabalho dos seus sonhos, ou alcançando aquela meta financeira que parece tão distante. Ao visualizar, você não está apenas fantasiando, mas treinando sua mente para identificar oportunidades e agir de forma mais assertiva. O que antes parecia inatingível começa a parecer cada vez mais real, e suas ações começam a refletir essa nova realidade que você está criando. A chave para a visualização criativa é a constância. Não adianta visualizar uma vez e esperar resultados mágicos. Assim como qualquer prática, ela exige repetição e dedicação. Reserve alguns minutos todos os dias, em um lugar tranquilo, onde possa fechar os olhos e mergulhar na sua visualização. Imagine-se vivendo a vida que deseja com o máximo de detalhes. Como você se sente, o que está ao seu redor, quais cores, formas e sensações você experimenta. Quanto mais vívida for a visualização, mais poderoso será o seu impacto. Seja qual for a área da sua vida que você deseja transformar, a visualização pode ser aplicada. E o mais interessante é que você pode começar agora mesmo. Não há barreiras, não há limitações. Tudo o que você precisa é de um momento de silêncio e a disposição de ver a vida que deseja. A partir daí, as coisas começam a mudar, porque o universo responde à sua vibração, e essa vibração começa dentro da sua mente. Ao longo dessa jornada, ficou claro que nossos pensamentos são a base sobre a qual construímos nossa realidade. Cada pensamento que cultivamos molda o nosso destino, criando o caminho que seguimos. O poder de transformar a nossa vida está dentro de nós, e tudo começa com a simples escolha de adotar uma mentalidade positiva. Quando nos permitimos mudar a forma como pensamos, nos conectamos com o universo de uma maneira mais profunda, alinhando nossos desejos com as oportunidades que surgem em nosso caminho. A transformação que você busca, seja no campo físico, emocional ou espiritual, começa com um único passo: mudar os pensamentos que você cultiva diariamente. Ao fazer isso, você desbloqueia o seu potencial,
abrindo-se para um fluxo constante de energia positiva que começa a atrair novas experiências, pessoas e oportunidades. A mudança é possível e ela começa agora com a decisão de viver em harmonia com seus pensamentos e com o universo. Agora que você já entendeu o poder transformador dos pensamentos, eu quero saber: o que você acha sobre tudo isso? Como tem sido a sua experiência com mudanças de mentalidade? Compartilhe nos comentários abaixo, vou adorar saber a sua opinião. E se você quer continuar mergulhando fundo no desenvolvimento pessoal e espiritual, não deixe de assistir ao próximo vídeo, onde vamos explorar ainda mais estratégias para desbloquear todo o seu potencial. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dica poderosa.